Bom, tá fácil agora falar depois da Pilar. Bom, eu sou o Miguel Thompson, sou professor e atualmente eu sou diretor acadêmico da Fundação Santillana. Fundação Santillana, e todo mundo confunde, né? Quando eu falo, estou indo para a Fundação Santillana, você vai trabalhar com a Pilar, né? Ela é da Fundação SM, uma editora, outra editora concorrente, as duas espanholas, né? Mas somos amigos amados, né? E, bom, eu vou tentar estabelecer uma relação da escola com a empresa, e por que a escola e a empresa não conseguem dar o salto, ou só algumas conseguiram dar um salto criativo, inovador, tá? Então, como é que funciona? Esse de cima vai para... O último vai para frente, né? Ah, tá. E essa volta. Bom, a gente vai começar a falar um pouquinho dos gregos. Os gregos tinham muita sacada, muita gente percebeu que ali, na origem do ocidental, a gente pensou muito na gente como ser humano, tá? E a primeira... Espera aí que eu... Não está andando aqui. Deu tilt. Então, a primeira... Está travado aqui no computador. A gente tem um mito aí que eu vou falar, que é o mito do Prometeu, né? O Prometeu, o que aconteceu? Ele entregou para a gente uma tecnologia, que era o fogo. Os deuses não queriam que entregassem essa tecnologia para a gente, por uma série de fatores. Há muitas mitologias onde os deuses ficam muito preocupados em entregar o conhecimento para a gente, né? A nossa cristã, Adão e Eva, né? A árvore do conhecimento, mais a caixa de Pandora. Então, há sempre uma preocupação que o conhecimento, de alguma forma, se ele não for conectado com uma base ética e moral, ele pode criar muitos problemas. Então, o mito de Prometeu, inclusive Prometeu e premeditado, têm a mesma origem, né? Então, se premeditou, de alguma forma, um crime, que foi entregar a tecnologia para a gente sem que a gente tivesse preparado. E aí, pessoal... um filósofo chamado Horkheimer e um pessoal da escola de Frankfurt, no começo do século XX, começaram a falar, olha, toda essa técnica que a gente está utilizando para a produção, para o conhecimento, ele tem um problema. Reparem o que está acontecendo na Inglaterra, as questões ambientais, os trabalhadores tendo que produzir a 18 horas por dia, mulheres tendo filhos na esteira da fábrica. E... Então, a ideia de que o conhecimento, a razão, de alguma forma, pode separar o ser humano da sua função humana integral, já está lá na Grécia Antiga. E o Quino mostra uma brincadeira muito legal. A gente falou de Guernica aqui, né? A modernidade, que é esse momento que a gente vive, começou lá em 1500, com Francis Bacon, Galileu, aqueles cientistas todos, ela tinha um amor pela organização, pela estruturação. E aí a patroa pede para a empregada arrumar a sala, e ela resolve arrumar totalmente a sala, e arruma de tal maneira que até a Guernica ali atrás fica organizadinho, olha lá, ó. E isso é o que o mundo contemporâneo, a escola e a empresa querem fazer. Elas querem o tempo inteiro te manter hiperestruturado, tá? Com metas, KPIs, né? Com as notas, com os 50 minutos. Isso foi muito importante para a gente, em toda a modernidade, para que a gente pudesse verticalizar o conhecimento. Mas, no mundo complexo, isso não está ajudando mais, por uma série de fatores. Então, a modernidade, ela inventou, lá, 1800, um movimento filosófico chamado Iluminismo, que era a razão e a ciência junto, a investigação, lá, então tem o Descartes, um pouco depois, né? O Kant, esses caras começaram a trazer a razão como... Assim, o Kant era tão organizado que na cidade dele eles arrumavam o relógio da cidade na hora que ele saía para passear, porque ele saía sempre às 5 horas. Se ele saísse e o relógio fosse 5:01, eles arrumavam o relógio, porque ele era hiperestruturado, hiperorganizado. Um submovimento do iluminismo foi o enciclopedismo. Século XVIII, a prensa de Gutenberg espalhou conhecimento por toda a Europa, livros, a prensa era pequenininha, espalhou por toda a Europa.
aquele conhecimento que estava na mão do clero e que estava na mão da aristocracia se espalhou pelo povo, e dois editores, e nós somos editores, né? O Diderot e o D'Alembert falou, vamos juntar todo esse conhecimento em conhecimentos específicos, em enciclopédias, vai ficar mais fácil, está tudo muito bagunçado. A escola é filha dessa enciclopédia. As disciplinas são as enciclopédias. Então, por que eu estou contando isso? Porque a gente vai falar em paradigma, e a gente vai falar de inconsciências. A gente não consegue... Por que serve a psicanálise? Porque você vai falando, uma hora, sai uma coisa, você fala, pô, saiu do inconsciente. A nossa inconsciência está aqui no iluminismo. E se a escola é iluminista, cheia de disciplinas, toda quadradinha, isso foi criando a especialização. Olha aqui o velhinho. O velhinho está querendo alguma coisa com a moça. Mas a linguagem técnica é tão específica, né? A linguagem ela se distanciou da realidade de tal monta que a gente tenta seduzir os nossos alunos e os trabalhadores. Começa a conversar com se você não é do marketing, começa a falar com o pessoal do marketing. Começa com kickoff e vai para um monte de outras coisas. Ou vai falar com o RH, começa com outro conjunto de taxonomia. Então, essas especializações, mais do que ajudar, elas serviram para espalhar as pessoas, isso na própria empresa. Isso começa a criar um modelo muito complexo de fragmentações, que tem na escola e tem na empresa, nos departamentos. E tem na universidade. A universidade é filha predileta do iluminismo. Todos os departamentos que tem lá são filhos prediletos. E esse iluminismo ele foi levado para o mundo das empresas pelo Fayol, pelo Taylor, que é a primeira aula de administração que a gente tem, é o Fayol, o Taylor, aquela administração científica, e o Henry Ford. E a especialização, o que era? Se a gente tinha a especialização o iluminismo criou os especialistas, o que o Fayol pensou? Vixe, olha, se eu especializar o trabalhador, o Adam Smith já tinha sacado a divisão social do trabalho. Se eu especializar o trabalhador, ele vai produzir muito, a gente lembra do Charlie Chaplin fazendo aqueles movimentos, e mais, olha que coisa maquiavélica que o Marx fala. O trabalhador medieval, que era um artesão, o que ele fazia? Ele dominava todo o processo, comprava matéria-prima, transformava e vendia. No mundo do trabalho, a partir do século XVIII, XIX, da divisão social do trabalho, o trabalhador foi perdendo o poder sobre o seu produto e o patrão foi o cara que domina todo o processo. Então, a escola, se ela, em termos epistemológicos, filosóficos, ela é iluminista, em termos da prática, ela é fordista, né? Porque os professores vão passando na esteira, primeira, segunda, terceira aula, e vão processando os alunos, né? E o que acontece com essa fragmentação do conhecimento? Olha aqui, ó. Vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Então, o professor de biologia ou a professora de educação infantil, eles não sabem o que estão formando, que tipo de ser humano estão formando. E isso é muito típico da tecnocracia, né? Por exemplo, o Platão já tinha cometido um grande erro porque ele achava que era possível ter a república dos filósofos. Eram os filósofos especialistas que iam ajudar a população, e a população não deveria se meter, né? Quando eu vejo o Guedes falando, eu falo, é a tecnocracia, né? A crise chilena, o que aconteceu? Os economistas brasileiros falando o tempo inteiro, imagina, mas o Chile está ótimo, os índices estão ótimos. Só que quando você mergulha para ver a vida das pessoas, que é qualitativa, é totalmente diferente. A distribuição de renda é abjeta. Então, o positivismo, todos esses ismos foram criando índices, e as empresas fazem isso, e a escola também faz isso. A escola dá as notas. Ou você tem que tirar a nota do Enem. Bom, só que esse modelo foi denunciado no começo do século XX por esses filósofos que eu falei para vocês. Mas filósofo para quê? Não precisa nem ter no currículo. Tira a filosofia, tira a sociologia, isso não interessa. Acontece que aconteceu uma coisa muito mais radical, a bomba atômica. A bomba atômica, em 1946, o que ela fez? Super especialistas de física foram lá e produziram a bomba, no projeto Manhattan. E aí, o que as pessoas começaram a perceber? A especialização pode matar a gente. A especialização pode destruir o planeta. A fragmentação não ajuda para um mundo complexo.
E aí, assim como a música do Gilberto Gil diz que o Japão da paz, né, que contradição só a guerra faz, nosso amor em paz, que a guerra trouxe contraditoriamente a paz, a guerra da especialização trouxe uma série de movimentos sistêmicos. O movimento hippie, né, que foi buscar no Oriente muito da sua força, o surgimento da adolescência, aqui está o Elvis, mas a gente poderia colocar o James Dean, o movimento negro, uma Brasília de 50 em 5, o movimento ecológico, o movimento gay, o construtivismo do Freire, que é 60, 58, o que ele faz? Ele tira a ideia do conceito, da enciclopédia, da especialização e joga para o verbo. A taxonomia de Bloom foi um movimento de psicólogos que foi compilado por um cara chamado Benjamin Bloom, que jogou para o verbo. Mas o que é isso que você está falando, Miguel? Para as habilidades. Por isso que a gente está falando, daqui a pouquinho eu vou explicar por que a gente está falando tanto em modelos ativos. A Base Nacional Comum, ela tira o substantivo, as fotossínteses, a escravidão, e bota no centro os verbos, a ação. Bom, mas aí, pessoal, essa crise toda, ela está chegando agora na escola básica, há 10 anos, 15 anos. Se você fizer uma piada machista numa aula de segundo ano de ensino médio, as meninas vão levantar e vão sair da aula, ou vão te atacar, ou vão lá reclamar. A mesma coisa na empresa, a questão da diversidade tem surgido cada vez mais fortemente. Por quê? Porque o mundo complexo que surge aqui precisa de diferentes pontos de vista. A diversidade numa escola, numa empresa, não é porque a gente é cristão. A diversidade é fundamental para que diferentes pontos de vista possam analisar de diferentes pontos de vista um problema. E aí, pessoal, a gente foi buscar muito no Oriente a gente lembra do George Harrison tocando com Ravi Shankar, né? A poesia beatnik, que vai buscar muito no haikai japonês, porque o mundo oriental, o Zen, ele é muito mais, trabalha a completude. O Zen, o teatro No, eles trabalham muito mais, o silêncio é muito mais importante que as ações. Então, os conectivos são fundamentais. O mundo do enciclopedismo trabalha com catálogos. É uma enciclopédia, catálogos, e trabalha com listas. Membrana celular, citoplasma e núcleo. Então, você tem que memorizar isso. Diferente do mundo oriental, que faz conexões. Quem lê o livro do Steve Jobs vai lá saber que ele foi buscar lá ele morreu porque acreditou demais nisso, né? Não acreditou na medicina ocidental. E ele vai buscar no Oriente respostas para as angústias dele. Não é que o Oriente também é perfeito, mas o Oriente continua. Um ideograma chinês, ele é uma completude. O alfabeto ocidental é uma fragmentação. A fragmentação do mundo ocidental não é decorrente só do iluminismo, é da forma como a gente construiu os códigos. Bom, mas Miguel, que viagem toda essa que você está falando? Por que eu estou falando isso? Porque o mundo ocidental se formou por fragmentos. O mundo grego se separou da natureza, o Platão só acreditava nas ideias e não acreditava no corpo, ele achava que as percepções atrapalhavam. O cristianismo, ele trouxe uma ideia de que este lugar que a gente está é ruim. A gente só está aqui para sofrer, seguir as 10 regrinhas e amar. E aí, você vai para um outro lugar, que é o paraíso. É uma visão platônica também. E a ciência trouxe um outro problema, que ela não acreditava no sentimento e na subjetividade. Ela acreditava só na objetividade. Então, um cientista bom é aquele que é extremamente objetivo. Tanto que é muito difícil produzir em humanas, tem uma linha que chama pesquisa-ação, que você pesquisa o seu próprio trabalho, que você fala, isso não serve, porque é muito subjetivo. E o século XX percebeu que isso era uma grande besteira. O século XX teve essa crise. O Spock, o House e o Sheldon são exatamente cientistas que são totalmente maluquetes, que não são, parecem ser objetivos. Não tem um dos episódios de Jornada nas Estrelas que o Spock não dá uma despirocada. Vocês não sabem porque vocês são novos, né? Tinha um seriado assim. Então, pessoal, a empresa é a mesma coisa. A empresa, esse mundo das fragmentações, ele não ajuda. A empresa está tentando entender esse mundo. Só que o mundo VUCA, que é esse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, esse é um acrônimo
criado pelo exército norte-americano nos anos 90 para descrever as guerras, principalmente a guerra do Iraque, eles estavam muito atrapalhados com aquela guerra. Só que hoje a gente está usando para descrever o mundo atual. O mundo VUCA é um mundo aleatório, não é um mundo linear. E as empresas, elas têm um problema. Quando ela cria meta e bônus, o que acontece com as pessoas? As pessoas começam a ficar só olhando para aquilo. E o que é o mundo aleatório? O mundo aleatório é o seguinte, quando eu era pequeno, sempre fui meio comunista, hoje já não sou mais, não acredito mais, né? Acabou, né? Mas eu pegava as músicas do Chico Buarque, o que será que será? Eu era o único mocorongo da rua que eu via o que será que será. Meus irmãos da Zélia ouviam, mas... E aí eu gostava de ouvir o que será que será. A faixa, meus caros amigos, ela era a quarta faixa dos discos. O que acontecia? Para que eu escutasse aquela música, tinha que ouvir 3 antes, Mulheres de Atenas, um monte de coisa. E aí o que acontecia? Se eu quisesse mexer, meu irmão me dava um pedala, porque riscava o disco, tinha que deixar. Além do que, eu adorava uma novela chamada Selva de Pedra. Você nem conhece, Pilar, você não tinha nascido. Primeira versão, Chico Cuoco e Regina Duarte. Regina Duarte é uma louca que tem atualmente, mas ela era uma boa atriz na época. E aí o que acontecia, pessoal? Ela tem medo, a Regina Duarte, tem muito medo. E aí, o que acontecia? Eu tinha que parar de jogar bola às 8h30 da noite para assistir Selva de Pedra. Outra coisa, bom, hoje em dia nem a bicicleta é linear. Você pega a bicicleta amarela num lugar e solta em qualquer lugar. Então, a gente vive num mundo não linear. Quem domina a não linearidade domina o mundo. Por exemplo, Steve Jobs criou o iTunes. Você tem lá o Spotify, tudo é aleatório, você não precisa mais... Se você perguntar para a tua filha mais nova, de 14 anos, filha, que horas passa Grey's Anatomy? Ela fala, pai, você está louco? Passa qualquer hora, a hora que eu quiser. O time do Flamengo está indo bem, porque é um time não aleatório. Tinha um cara nos anos 70 chamado Rinus Michels, que era um técnico que botava o time para fazer um carrossel, se movimentava o tempo inteiro. Compara, assiste Palmeiras e Flamengo e Corinthians, você vê como os jogadores fazem isso, cruzam lá. Olha o time do Flamengo, eles se movimentam o tempo inteiro. Então, quem domina a aleatoriedade, domina o mundo. A escola está tentando fazer isso. Vamos ver se é o próximo slide. Na verdade, o que aconteceu? O Darwin já tinha sacado que o sistema, os modelos sistêmicos eram modelos mais potentes, tudo interagia. Ele foi estudar a mamangava e ele percebeu que ela polinizava um trevozinho vermelho da região. Esse trevo, ele fazia o favo de mel nesse trevo, tá? E os ratinhos adoravam esse mel, comiam, e a mamangava morria. Só que nas cidades, onde tinham muitos gatos, o que acontecia? Os gatos comiam os ratinhos e tinha bastante mamangava e os trevos vermelhos. O trevo vermelho serve de alimento para os bois. E os marinheiros ingleses adoram carne de vaca. Aí o Darwin dizia, a Inglaterra é uma grande potência por conta da mamangava, por conta dos gatinhos. Aí, o Haeckel, que era um amigo dele, falou, você está louco. Na verdade, o que acontece? A Inglaterra é uma grande potência vitoriana por conta das solteironas, porque elas têm gatos que comem os ratos. Essa visão ecossistêmica do final do século XX, do final do século XIX, ela foi crescendo cada vez mais. Quando eu falo em complexidade, o que é a complexidade? Pensa nos 20 centavos. Os 20 centavos, a gente tinha uma presidente que tinha 80% das aprovações, 4,7% de desempregados, todo mundo tinha sua televisão 42 polegadas na sua casa, mas por conta de 20 centavos o Brasil pegou fogo. Uma pesquisadora mostrou que os primeiros momentos foi um movimento de esquerda, os primeiros 2 dias, 3 dias. No 4º dia,
acompanhando as redes sociais, foi possível perceber que ele foi hackeado por movimentos de direita. E esses movimentos de direita se deram origem a essa figura que está aqui, que vocês não sabem quem é, que é o Bolsonaro. Então, o que acontece? Isso aqui é um exemplo de fenômeno complexo. Por que agora, onde o Brasil estava numa baita crise, uma série de problemas, as pessoas não saem na rua? Ou saem no Chile? O que eu quero dizer é que a complexidade exige com que diferentes pontos de vista sejam chamados para tentar resolver os problemas. E para isso, pessoal, toda empresa, toda escola tem que trabalhar a análise desse cara chamado Descartes. O que é a análise? É decompor em partes menores esses fenômenos para tentar entender. Há muitas críticas ao Descartes, mas ele ainda, esse modelo de decomposição dos problemas em partes menores, ainda é o melhor método para a gente tentar entender um problema, desde que a gente seja capaz de trabalhar dialeticamente. O que é dialeticamente? Aqui está o Marx, aqui está o Adam Smith, aqui está uma discussão teórica, porque o Marx não viveu, ele viveu alguns anos depois do Adam. E aí o que acontece? Eles estão discutindo sobre a produção. O Marx sempre fala da ótica do trabalhador, o Adam Smith do empreendedor. O Marx fala para o Adam Smith, vocês estão ficando bilhardário, os trabalhadores estão morrendo na esteira de fábrica. Eu acho que se os trabalhadores forem donos de todos os meios de produção, não vai ter o bilhardário, mas também não vai ter o miserável. Eu vou chamar isso de socialismo. Alguns chamam de comunismo. O Adam Smith fala, olha, eu até acho legal isso que você está falando. No entanto, o meu produtor aqui vendeu a casa dele. Se não der certo, ele vira um homeless. Eu não gosto dessa história de comunismo, mas eu vou criar uma agência reguladora do capitalismo, a Anvisa daquela época, que vai regular os exageros do capitalismo. Seja socialismo, seja capitalismo, a gente tem uma relação dialética, tese, antítese e síntese. A escola brasileira não sabe trabalhar tese, não sabe trabalhar dialética hegeliana, a empresa não sabe trabalhar. E você só inova se você trabalhar de maneira dialética. Tem algum argentino aqui? Bom, argentino é chato pra caramba, vocês sabem, né? Você pega um táxi com um motorista argentino, ele já quer fazer uma psicanálise com você. E ele já quer argumentar com você. Porque a Argentina é uma nação dialética. A escola, a cultura, da argumentação, eles adoram, eles vibram. Por isso que eles vão falar sempre para você que o Maradona é melhor que o Pelé, mesmo que eles não acreditem. E se ele se cansar, eles vão falar, então tá, é o Messi, né? Então, o argentino, ele traz essa cultura da dialética. Nós, nas empresas, nós, nas escolas, na família, a gente não traz essa tradição dialética. E o mundo está percebendo isso. O professor lá, Tibúrcio, lá nos anos 90, falava para a gente, porque sim, não é resposta. E a gente sempre trabalhou com esse porque sim. Por que vai fazer isso? Porque sim, porque tem que ser assim. Então, as hierarquias, elas estão desaparecendo também na escola. E devem desaparecer no mundo do trabalho. E a outra habilidade é a síntese, que é a capacidade de encontrar regularidades em coisas aparentemente não regulares. E a revolução, a quarta revolução que a gente está vivendo, é a revolução da síntese, é a revolução da linguagem. O que o time lá do Steve Jobs, ou o pessoal do mundo dos algoritmos fez? Transformou tudo em linguagem, que são os algoritmos, pequenas regras, e colocou tudo num único lugar. Isso aqui é uma grande síntese. Gente que não sabe fazer síntese não vai conseguir viver num mundo complexo, porque você precisa ler o seu mundo e tentar identificar eixos estruturantes. Tem até um cortador de unha aqui, de tão bom que é esse smartphone. E a coisa mais importante, imaginação. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês. Se no capitalismo do século XX, o Henry Ford produzia 15 milhões de Ford T e 90 milhões de norte-americanos o consumiam, quer dizer, quase 20% do povo americano tinha um Ford, né? E o Ford era a mesma coisa, o mesmo carro sempre, o Ford não queria mudar.
Então, a sociedade de massa, ela produzia uma coisa e todo mundo consumia. E o Ford tem até aquela frase famosa, né? Todo mundo pode ter o Ford da cor que quiser, desde que ele seja preto. E aí, pessoal, na sociedade atual, nós ainda somos uma sociedade de consumo. Só que você quer, a cada semestre, um iPhone 10, o 11, o 12, o 13, o 14. Se naquela sociedade inicial, que a gente começou a falar, você não precisava ser criativo, desde que você respondesse a um comando protocolado, na sociedade atual, se você não for criativo, você não tem emprego. Por isso a palavra design aparece muito. Quando você lê o livro do Johnny Ive, que é o designer que criou o iPhone, ele fala que a engenharia, os departamentos de engenharia da Apple foram sendo levados para a margem e o de design para o meio. Isso que a gente tem é design. Então, uma escola que não trabalha a criatividade, que só trabalha a reprodução, não está servindo para nada, porque essas pessoas vão estar desempregadas, estarão desempregadas, porque o emprego está desaparecendo, mas os problemas não. Os problemas dos mais variados surgem. Surge a questão da locomoção, da mobilidade nas cidades, a questão da energia, a questão ambiental, a questão política. Então, você tem uma... o que eu queria falar? O que é, então, imagem em ação? Imagem em ação. Você tinha aquele troglodita lá, o primeiro homem, há mais ou menos, sei lá, 300 mil anos atrás, esse Cro-Magnon, o que ele fazia? Ele começava a observar, ele viu uma pedra caindo, essa pedra foi ficando pontuda, caiu no mamute, matou o mamute. Ele falou, olha, pedra pontuda mata a pessoa. Como eu desci da árvore, já não preciso mais ficar pulando de lá para cá e tenho o polegar em oposição, vou pegar a pedra e fazer a mesma coisa que eu vi. Bate aqui, bate aqui, bate aqui, deixa pontuda. Imagem em ação. O capitalismo sabe que você só é criativo se você agir sobre o objeto. E aí eles começam a trazer nos currículos modelos ativos, makers. Por quê? Porque há uma demanda de criatividade, a ação. Por isso que o construtivismo é tão joia, porque o construtivismo estimula a ação e a interação, né? O pessoal do Google, Sergey Brin, eles estudaram em escolas montessorianas, que você tem que trabalhar em grupo, em roda, em objetos que você tem que interagir. Então, nada é ingênuo nesse mundo. E a diversidade, essa aqui é uma sala de aula diversa, hiperdiversa, né? Você tem a Alexandria Ocasio, que é aquela deputada da esquerda do Partido Democrata Norte-Americano, a Greta Thunberg, do meio ambiente, você tem a Kate Bosman, que foi quem inventou o algoritmo para ver o buraco negro, você tem o Pussy Riot, que são as meninas que enfrentaram o Putin, você tem o hipster, você tem o nerd, você tem o menino do funk, e é nessa troca de pontos de vista que a gente faz a inovação. A inovação o inovador não é um cara que descobre do nada. Ele é um cara que transita em diferentes campos. O que o Thomas Kuhn diz é que ele fala que um paradigma se rompe de fora para dentro. Os caras que estão dominando aquele conteúdo e que ficam naquela bolha jamais vão ser inovadores. Quem vai ser inovador? Quem vem de fora para dentro. A parábola da criança que vê o rei nu é exatamente isso. Está todo mundo falar, olha, se você é burro, você vai ver o rei nu. Se você é inteligente, você vai falar que roupa linda. Então o rei peladão andava lá e todo mundo falava, nossa, que roupa linda, que roupa linda. A criança que não sabia nada dessa história veio e falou, ele está pelado. O rompimento de um paradigma só se dá quando você junta gente de outras tribos. Por isso que o Steve Jobs, vou usar no Apple, né? Mas é um cara que se movimentou em diferentes campos, né? Então, quando você começa a buscar o inovador de qualquer empresa é o cara que é eclético, que ele vai de uma tribo para outra. E o eclético, na empresa, comumente o inovador, ele é meio, na escola também, ele é tratado como um cara estranho e até maltratado. Por quê? Porque o status quo não quer esse cara, porque esse cara vai tirar meu emprego e vai tirar toda a estrutura que eu estou acostumado. Então, o inovador, além de ser um cara que tem que vir de fora, um forasteiro, ele tem que ser um cara muito corajoso, porque ele tem que defender as suas posições.
Vou acelerar aqui. Nesse mundo, então, aleatório, VUCA, o que acontece? As escolas têm que começar... Esse aqui é o movimento browniano. O Einstein percebeu que as moléculas da água elas se movimentavam o tempo inteiro, né? Porque os átomos tinham modelos de atração e de reação. Uma escola que trabalha por projeto, o que ela faz? Ela estimula o questionamento e ensina a investigar. Os meninos se movimentam aleatoriamente, de vez em quando dois viajam, e a função do educador e do líder é chamar ele de volta, mas, mais que tudo, qualquer liderança, qualquer professor em projeto tem que botar as pessoas conectadas com um propósito, com um sonho, com um desejo de transformação. E as metas rigorosas, os KPIs, as metas, elas viram as faixas dos discos que eu ouvia quando era criança. E a gente perde a possibilidade de observar a complexidade. Vamos acelerar. Então, as escolas, elas estão tentando fazer essa mudança, né? De manhã é a grade escolar, as crianças estão tudo detonadinha ali, presa na grade, chama grade, né? E à tarde, elas estão felizes da vida, porque tem robótica, tem teatro, tem... E o que o Google faz? Você tem 2 horas do teu trabalho, durante o dia, para ser aleatório. Foi quando surgiu o Orkut. Empresas como Spotify estão trabalhando com projetos, e os trabalhadores, a relação é praticamente horizontal, e as pessoas trabalham a partir dos seus projetos, das suas ideias. Então, brincar é fundamental, porque a partir da brincadeira, quando você trabalha, quando a gente era criança, você recebia um presente, uma caixa, você tirava o presente dentro da caixa e ficava brincando com a caixa, né? Porque a brincadeira estimula a imaginação. Os sentimentos, sentir é fundamental, porque ele desestrutura a mente, né? E quando você está emocionado, a razão fica um pouco à margem, e isso permite com que apareçam ideias diferentes, desestruturadas, que o iluminismo hiperestruturou, e a fabulação. Cada vez mais as escolas têm que trabalhar com narrativas, não com membrana celular, citoplasma e núcleo, não com as listas, porque a lista ela tem um problema, ela é autorreferenciada, membrana celular, citoplasma e núcleo, membrana celular, ou a definição, a célula é a menor unidade do ser vivo. Aí eu peço na prova, você põe acabou. Quando você tem um problema, a escola de negócios de Harvard, o que ela faz? Cases. Quando você tem um case, você fica fabulando. Acabou já, né? Já vou terminar. Quando você tem um case, você fica fabulando. A fabulação é, nossa, por que Romeu não percebeu que ela estava viva? Meu Deus do céu. E você vai criando novas histórias na sua cabeça. Então, as escolas, o Yuval Harari, naquele Homo Deus, no livro Homo Deus, ele fala, o século XXI deve ser o século da narrativa, porque nós nos fundamos na narrativa. Homero e Hesíodo, o que eles fizeram? Pegaram as histórias orais e transformaram em poemas escritos. O trovador da Idade Média contava histórias, né? A HBO e a Netflix, o que eles fazem? Contam boas histórias. E isso estimula o pensamento, né? Vou acelerar. Bom, para terminar, qual que é a função do professor? A função professoral está numa baita crise, né? Está numa baita crise. Por isso tem tantos nomes para o novo professor. Então, você é curador, você é coach, você é facilitador. Eu não gosto de facilitador porque parece gigolô, né? Ah, é um facilitador, né? Então, tem muitos nomes para o professor. Por quê? Porque a função frontal do transmissor está numa baita crise. A nossa função é outra. O pessoal da educação lembra do Vygotsky. A nossa função é o que o Vygotsky chamava de zona de desenvolvimento proximal. Independente do que você faz, você tem que pegar um potencial e transformar em algo real. Isso tudo vai ser fundamental, porque a gente está entrando na revolução da linguagem, do algoritmo, e o Brasil está muito atrás, pessoal. Seja o governo de esquerda que estava aí há muito tempo, seja o governo atual, tem uma visão fabril do começo do século XX. A economia criativa vai precisar fazer com que a gente rompa esse modelo fabril. Hoje o PIB brasileiro na área industrial é de 10%, já foi de 27%. Né? E aí, aqui, ó, quão próximo está? Próxima quarta revolução industrial. Se nós não rompermos esse modelo da fábrica, esse modelo, o Brasil vai cada vez mais para trás.
E lembrando só o que foram as revoluções industriais, mecânica, elétrica, o chip, e agora a quarta revolução industrial é basicamente a revolução da linguagem. Todos nós somos algoritmos. O DNA, o que é? A com T, C com G. As enzimas são uma sequência de regras, né? Uma cultura, o Jim Collins, ele diz que você pode analisar a cultura de uma empresa, decompor essa cultura e transformar num sistema operacional. Bom, vamos acelerar? Tudo passa a ser, então... e a gente, só aqui que eu queria falar uma coisa importante. Com a impressora 3D, a gente volta, ou com a produção dos aplicativos, a gente volta a ser aquele artesão da Idade Média, porque você compra teu material, baixa um plano, organiza e vende. E como o emprego está desaparecendo, a gente começa a ser todo mundo empreendedor, porque você vai ter que resolver problema e entregar seus produtos. Aqui, para terminar, pensando em Detroit, pensando no Vale do Silício, o Vale do Silício, ele é rico não por conta do silício, é por conta da inteligência que a gente coloca no silício. Detroit é a representação da cidade da fábrica. Ela é uma cidade muito violenta, mas ela está em recuperação agora porque os depósitos estão se transformando em ateliês, em grandes ateliês, né? E aí essa metáfora, que a escola ela tem que sair do modelo da fábrica para se transformar num grande ateliê, num grande espaço de arte. Acho que isso aqui não vou conseguir falar. A gente está indo no mundo da desmaterialização, tudo está desaparecendo, as coisas estão desaparecendo, você não tem mais blockbuster, você não tem mais loja de disco, o banca de jornal praticamente não vende mais jornal, vende um monte de quinquilharia, né? E nesse mundo da desmaterialização, a gente vai viver da linguagem, né? Dos códigos, né? E acho que é isso. Os empregos, os robôs também estão perdendo emprego, porque os robozinhos estão lá, é um algoritmo que está entrando nos seus códigos. E é isso. Obrigado, pessoal.